Hoje o Papo News está na cidade de Sertãozinho e nós vamos mostrar para você um pouquinho do 43 BPMI, o batalhão da Polícia Militar responsável aí por todas as viaturas que estão na rua, todas as ocorrências, e eu vou apresentar para vocês o Coronel Moreto. Coronel, muito obrigado por receber o Papo News. Seja bem-vindo. É uma honra para a gente estar aqui, conhecendo o senhor pessoalmente. A gente já se viu em algumas ocorrências e poder mostrar para o pessoal de casa um pouco de como é o trabalho de vocês, que são os heróis que deixam as suas famílias em casa, colocam a própria vida em risco para proteger a nossa população aí que está acompanhando as nossas notícias. Então, vamos lá apresentar pra gente? Vamos lá, um prazer tê-los aqui com a gente. Pessoal, a primeira coisa que chama atenção, vou pedir pro Coronel me acompanhar aqui. Filma aqui, Tawane. Logo na entrada aqui, nós estamos na cidade de Sertãozinho, existe um memorial dos heróis. Então, eu queria que o Coronel falasse um pouco. Tem um que é o Eric, que a gente conhece porque é próximo ali da nossa cidade. Foi os heróis que tombaram em combate, né, Coronel? Sim, a gente faz questão, né, de gravar para sempre, né, a imagem dos nossos policiais. São heróis nossos, né, e servem como referência para que os nossos policiais criam cada vez mais estímulos, né, a continuar no combate ao crime, né. Então aqui a gente coloca as fotos dele, deixa eternizado aí, para que todos vejam, né, são policiais que no combate ao crime, na execução das suas funções, perderam a vida aí, dando, vamos dizer, a vida assim para o bem da sociedade. Vou falar aqui, pessoal, nominalmente, ó, a gente tem o Cabo PM Mauro Sérgio de Souza, o Cabo PM Eric Henrique Ardengue, é isso? Ardengue. Isso. Terceiro Sargento da PM José Antônio Correia Lima. Então, nosso muito obrigado por todo o serviço prestado, nossa solidariedade a todas as famílias. E vocês são os heróis. Então é justa a homenagem. E agora o Papo News vai adentrar aqui ao batalhão e bater um papo, Coronel. Tá pronto? Lá. Opa, vamos lá? Preparado. Vamos lá. Obrigado. E é com muita honra que o Papo News está aqui. A gente vai bater um papo com o Tenente Coronel Moreto, né? Ele que comanda aí o 43 BPMI, né? Ele vai explicar um pouquinho sobre esse nome. A gente já apresentou um pouquinho para vocês desse batalhão, dessa unidade que nós estamos aqui na cidade de Sertãozinho, mas nós queremos conhecer o homem que está por trás desse comando, né? Tenente, eu chamo o senhor de tenente ou de coronel? Coronel, é mais corriqueiro. Coronel, primeiro eu queria agradecer a oportunidade mais uma vez de a população também poder conhecer um pouquinho sobre a sua história, a história desse batalhão. E para a gente iniciar esse bate-papo, eu queria saber um pouco do senhor. O que levou o senhor a entrar na Polícia Militar? Como que se ingressou essa vontade de servir a população? Porque antigamente, se entrar na polícia era de outra maneira, né? Outro tipo de armamento, outro tipo de veículo. E hoje, depois de uma trajetória, o senhor está no comando de uma grande equipe aqui da nossa região. A gente vê as ocorrências aí do Papo News, né? E é o coronel que comanda toda essa galera, os heróis que a gente fala. Mais uma vez, obrigado. Como tudo começou? Lucas, eu que tenho que agradecer. Muito obrigado pela sua presença, pelo seu prestígio aqui conosco, com nossos policiais, nossos guerreiros, né, no dia a dia aí nas ocorrências. Muito importante, né, esse contato da imprensa, que a imprensa é a voz para a população, a nossa voz para a população. E agradeço muito sua visita aqui. É uma entrevista que eu nunca participei dessa forma. Você está muito bem recebido aqui no nosso batalhão e eu quero deixar muito claro para a população que o comando da PM representa só um pequeno pedaço, né, de toda a gama de serviços que nós fazemos, né? E a gente só tem o papel de mais ou menos gerenciar um pouquinho e dar suporte para todos aqueles policiais que lutam no dia a dia aí contra a criminalidade, né? Bom, sobre a minha carreira, eu comecei lá com 17 anos.
Eu entrei na academia em 95, quando eu tinha acabado de terminar o terceiro ano do ensino médio, na época o terceiro colegial. Nós entramos na Academia do Barro Branco, conhecida, né? Que fizemos o curso de formação de oficiais. Lá são 4 anos de formação, é um curso de graduação, né? Formado em graduação de ciências policiais e segurança pública. Quando eu me formei, a gente tem um período de estágio, vamos dizer assim, aspirantado, e ficamos num batalhão na zona centro de São Paulo, mais precisamente onde um lugar que muita gente conhece, que é a Cracolândia. Então, o meu batalhão, o primeiro batalhão que a gente trabalhou, abrangia a Cracolândia. Então, praticamente eu vi nascer a Cracolândia lá. Ainda era um problema grande, mas com poucas pessoas, né? Poucos viciados. E a gente passou algum tempo ali, praticamente 1 ano, ajudando a combater esse problema emblemático aí na capital. Após eu fui promovido a segundo tenente, que é a primeira graduação do oficial, né, o segundo tenente, e a gente foi trabalhar na Zona Sul, no fundo da Zona Sul de São Paulo, durante um pequeno período. E nesse mesmo período criou-se esse batalhão. Esse batalhão foi criado de uma divisão de outros batalhões, isso lá no ano de 99, e aí criou esse batalhão com responsabilidade de 24 cidades ao redor aqui de Ribeirão Preto. Então todo o redor de Ribeirão Preto era a responsabilidade desse batalhão. E aí então, como foi recém-criado o batalhão, estavam precisando de oficiais, principalmente de oficiais, não só policiais, mas da região. E eu e mais alguns que estavam na capital, era daqui da região, fomos convocados para vir fazer parte desse primeiro time, né, de criação do batalhão. Foi então que eu vim para cá em maio de 2000. A sede do batalhão era a antiga Casa da Cultura, ou na verdade a antiga cadeia da cidade, né? Foi a primeira sede desse batalhão. E aí nós começamos a nossa carreira aqui neste batalhão, onde conseguia, com grata satisfação, continuar até hoje, desde lá de segundo tenente, o posto mais baixo do oficial, e chegar a ser o comandante desse batalhão, né? Que é um orgulho para mim hoje estar com esse time maravilhoso, né? Com essa equipe, né, que produz tanto, né, que traz excelentes resultados, que a gente vai até comentar aqui, né? E houve nesse período, né, uma reformulação, né, do tamanho do batalhão. Então nós tínhamos 24 cidades sob nossa responsabilidade. Em 2006 nós tivemos uma outra divisão de batalhões que criou um batalhão novo em Ribeirão Preto, e aí dividiu um pouco das nossas cidades. Nós ficamos só com 10 cidades, né, o que nós temos hoje de responsabilidade. Então são as cidades próximos do Sertãozinho, né? Pitangueiras, Pontal, Barrinha e Dumont, além da cidade de Sertãozinho. E lá na região de Jaboticabal nós temos Guariba, Pradópolis, Monte Alto e Taquaral. Bacana. Né? Então são essas 10 cidades que é nossa responsabilidade. E a gente tem um batalhão, vamos dizer hoje, enxuto, bem dimensionado, né? E que consegue ter uma eficiência muito boa. Então, todas as ocorrências que são atendidas nessas 10 cidades, o comando, quem cuida das ocorrências é esse batalhão, e aí esse batalhão é subordinado a, de repente, outro batalhão. O pessoal conseguiu entender? É isso? Sim, a divisão da Polícia Militar no Estado, né? A menor divisão da polícia é um grupamento. Então, por exemplo, a cidade ali de Taquaral é um pequeno grupamento. São poucos homens que cuidam ali, tem um sargento responsável por esse pequeno efetivo da cidade. Aí tem algumas cidades que são maiores, são pelotões, né? Então a gente tem Monte Alto, Guariba, são pelotões. Sim. E a gente tem uma companhia que cuida desses pelotões e desses grupamentos. E aí nós temos 2 companhias territoriais, que é lá em Jaboticabal o Capitão Couto comanda, e aqui em Sertãozinho é outra companhia, que é o Capitão Milani.
Então, aí acima disso, nós temos o gerenciamento do batalhão, que é o órgão central que cuida dessas duas companhias que compreendem as 10 cidades. E aí eu tenho uma equipe de oficiais, né, que cuida cada oficial de um setor, vamos dizer assim, setor de logística, RH, setor de finanças, setor de operações e tal, então é subdividido. E acima de mim nós temos um comandante regional, então fica em Ribeirão Preto. Esse comandante regional tem a responsabilidade de 7 batalhões territoriais, abrange 93 municípios na nossa região. Acima desse comandante regional, então só temos o comando geral da PM, né? Então, é mais ou menos para a população entender como que funciona, né, essas subdivisões aí na representação do comando de policiamento. Coronel, durante toda essa trajetória, o Papo News tem apenas 2 anos. E, por incrível que pareça, durante 2 anos a gente já viu muita coisa. Sim. Então, eu fico pensando pelo que o senhor não já viu e já passou nessa trajetória. Eu queria fazer uma pergunta. Durante essa sua trajetória, quais foram os principais desafios que o senhor já enfrentou? Porque a gente vê a polícia militar, ela foi mudando com o tempo, né? Até os equipamentos, os veículos, né? A gente tinha policial que patrulhava com Fusca, veraneio, e hoje é outro tipo de estação, outro tipo de armamento, tecnologia. Como que o senhor vê essa situação hoje em dia? Então, desafios, né? Dentro da polícia, a gente, na carreira, principalmente de oficial, a gente passa por várias mudanças, né? De como lidar, né, com a gestão do policiamento, né? Nós somos gestores, né? Então, a gente passa por missões, né? E vai evoluindo de acordo com o passar do tempo, as promoções. Então, existem muitos desafios nisso, né? Então, no início da carreira, a gente tinha o desafio de simplesmente comandar uma equipe durante um determinado horário só, né, de serviço, que a gente chama do comando Força Patrulha, né, Força de Patrulha, que é o comandante daquela equipe naquele horário, né? Nessa época, né, a gente enfrenta o combate direto a diversas ocorrências, né, de diversas situações, né? Então, desde situações em discussões de vizinhos até situações de combate grave com criminosos, né? Nessa época aí, a gente teve, principalmente em São Paulo, né, situações de confronto bem marcantes, né, que é aquele negócio que acontece de repente, você está no meio de uma situação muito perigosa, né, e que com certeza isso deixou a gente bastante preocupado, né, com relação ao treinamento, né? Então, desde o início, fiquei muito preocupado com o treinamento nosso e dos policiais. Importante. Então, a gente teve já situações de policiais, na época, né, os policiais tinham um treinamento muito precário, né, muito difícil, né, no início, né? Isso na época, lá em 98, 99, 2000, o policial, ele de vez em quando, né, uma vez por ano pelo menos, ele participava de algum tipo de treinamento, mas muito teórico, sem nada muito prático, sem nada muito sedimentado, né? Isso era muita dificuldade para a gente, né, no comando. E aí, quando tinha determinadas situações que precisa ter um treinamento, uma coordenação, uma técnica, um procedimento, a gente penava muito. Então, cada um fazia de um jeito. E cada vez dava um resultado diferente. Graças a Deus, os resultados que eu participei, das operações que eu participei, não tive nessa época aí circunstâncias penosas, né, de perder um policial nosso, de ter algum tipo de intervenção do policial de forma incorreta e tal, mas a gente teve bastante complicações, né, por conta da falta de treinamento dos policiais. E aí foi evoluindo, né? A polícia evoluiu muito nessa parte, não só de treinamento, mas na parte de equipamentos, né? Então, lá, para você ter uma ideia, a gente trabalhava com um revólver com só 6 munições no tambor.
Então, se eu tivesse um confronto, eu tinha que dar aqueles 6 disparos e parar para recarregar, que era muito difícil recarregar um revólver, sem técnica, sem procedimento, sem muito treinamento, e continuar no combate. Logo em seguida, depois de 2000, a polícia comprou pistolas, né, que tinham capacidade de 15 munições e tinha mais 2 carregadores com mais 15. E aí começou um certo treinamento um pouco mais apurado, né, sobre esse equipamento, sobre técnicas de tiro. Foi aí que eu me aproximei muito com relação a esse tipo de treinamento e fui fazer, inclusive, um curso de instrutor, de professor de tiro defensivo, né? E era um novo método que estava remoldando a polícia com relação a enfrentamentos de combate armado, né? E defesa da vida. E isso ajudou muito no treinamento. Então, os nossos policiais passaram de serem vítimas, muitas vezes, em determinadas ocorrências, passaram a realmente atuar com técnica e procedimento por conta desse treinamento. Mas era ainda muito desafio, porque você imagina, naquela época, pegar um policial que já está há 20 anos fazendo a mesma coisa, de qualquer jeito, e você dar um treinamento muito bem apurado e moldar a forma dele encarar essas ocorrências, né? Então, isso era o desafio, né? E a gente participou desse desafio também, isso já trabalhando aqui na região. Depois disso, a gente teve muitas mudanças, né, com relação a equipamentos, né, e com relação às técnicas também, né, e vieram os procedimentos operacionais padrão, né, e aí a gente tinha que treinar esse efetivo e tal. Então, foi uma evolução, né, que a gente acompanhou e viu que realmente a forma de se fazer polícia no passado talvez era mais fácil, mas era muito mais arriscado. Vou explicar o porquê era mais fácil. Hoje, fazer polícia é muito mais difícil, só que muito mais seguro, né? Por conta do aprimoramento das técnicas e dos equipamentos que nós temos. Por que eu falei que na época era mais fácil e hoje é mais difícil? Na época, a gente tinha um reconhecimento muito maior da população. Onde a gente chegava, a gente era encarado como agentes da lei. E era muito difícil ter embates e ter repulsas, né? A não ser do criminoso realmente, que com certeza sempre tem resistência. Hoje, a gente não tem só a resistência do criminoso, a gente tem resistência da própria população, que acha que a polícia, agindo, ela vai agir de forma maldosa. E não. A polícia ela tem que agir com energia, com condições para garantir que aquele criminoso ou aqueles criminosos continuem fazendo o que estão fazendo e proteja o resto da população. Então, nós protegemos, muitas vezes, aqueles que nos agridem, né? Então, por isso que hoje é muito mais difícil ser polícia. Hoje, qualquer mínimo erro, né, por conta da polícia ter evoluído tanto com relação a procedimentos e técnicas, se o polícia dá aquele deslize, talvez por conta da emoção, por conta da situação da ocorrência, ele é verificado com lupa, vamos dizer assim, né? Mas ele não podia ter feito mais aquilo, né? Ele não podia ter feito um pouco mais de força a pegar aquele cara. Então, é muito mais difícil. Coisa que no passado ninguém olhava para isso, né? Porque o policial tinha que lidar de qualquer jeito com a situação. Hoje, por a gente ter muito mais treinamento, a gente é muito mais cobrado. Né? Então, é um exemplo, né, do que a gente viu a evolução, né, as dificuldades que a gente passou. Né? Agora, realmente tem ocorrências que marcam muito a gente, né, toda essa carreira. Eu vou citar uma delas do lado perigoso, né, negativo, mas que felizmente o resultado foi positivo, que foi um combate que a gente teve em Pontal, né, numa noite em que inclusive estava tendo um baile havaiano a um quarteirão da cidade, é o baile havaiano tradicional da cidade que tinha na época, lotado de gente na rua, e por um acaso a gente recebeu um chamado de que na vicinal, próximo de Pontal, tinha ocorrido um roubo num prostíbulo, uma casa noturna, e os indivíduos tinham roubado
4 indivíduos tinham roubado um carro e tomado como refém o motorista. E por ser uma vicinal, nós achávamos que esse veículo ia pegar a pista, né? Nós saímos dali onde a gente estava fazendo o policiamento, desse baile havaiano, e ao andar um quarteirão, quer dizer, praticamente contornar a praça, nós levamos um susto e trombamos com o veículo cara a cara, na esquina, eu e o meu motorista. E ali houve um embate, vamos dizer assim, que parecia cinematográfico. Se a gente fosse passar hoje em câmera lenta, né, dava para fazer um filme, mas eu lembro de que só vi os 3 indivíduos descendo pelas portas do fundo do carro, né, quer dizer, na outra lateral, e tiro para todo lado. E eu e meu motorista tivemos ali o primeiro combate já abrindo a porta da viatura, nos abrigamos atrás da viatura, os indivíduos saíram correndo e tal. E aí, ao chegar, aproximar, tinha um indivíduo no solo, já com um tiro no braço e com 2 armas do lado dele. E outros 3 indivíduos saíram correndo. E, engraçado, o motorista saiu... A gente não tinha essa informação que o motorista tinha sido pego de refém na hora do embate. A gente ficou sabendo depois. O motorista foi o único que saiu em nossa direção. Você imagina, a gente está tendo um confronto com vários criminosos atirando, e você não sabe quem é que está atirando, e de repente vem um contra você. Né? Por sorte, o pensamento foi instantâneo, né, da gente ver, pô, não deve ser criminoso por estar vindo na nossa direção. E se protegeu junto com a gente, né, salvou ele, e aí depois as outras viaturas fomos atrás dos outros criminosos, prendemos um deles no dia seguinte, inclusive, tentando fugir e tal. Mas foi assim, o primeiro combate muito próximo, eu tinha tido em São Paulo, né, alguns combates à distância, mas esse foi um combate muito próximo, muito risco. Né? Coronel, qual é se você conseguir explicar, a sensação que naquele momento, de repente, você está numa situação de extremo risco, perder a sua vida? Porque uma coisa é você ter muito preparo, muito treinamento, mas eu tenho certeza, e o pessoal de casa também, que na prática deve ser uma sensação completamente diferente. Existe aquela sensação de, na hora, você pensar na família ou fica 100% focado ali naquela situação, porque eu não consigo imaginar você de repente... E o criminoso, ele tá ali para tudo, né? Ele não tá pensando em nada, no momento ele não quer ser preso. E o senhor, além de proteger a sua própria vida, tem que proteger a vida das outras pessoas, não efetuar nenhum disparo desnecessário. Sim. Como o senhor descreve pra gente essa sensação naquele momento? Por coincidência, nessa época que ocorreu esse confronto, fazia 1 ano que eu tinha feito esse curso de instrutor de tiro. Então eu estava bem afiado nas condições técnicas, né? Mas é o que você disse, treinamento não nos traz a realidade. Ele chega muito pouco próximo, né, do que é a realidade, né? E realmente, a gente conta muito com uma parte do treinamento instintivo, né? Como o treinamento que a gente faz é muito repetitivo, então algumas coisas a gente pensa em questão de menos de segundo, né? Que é disparar em resposta e já se proteger, né? Mas engraçado que naquele momento que eu disparei e fui me proteger na viatura, a primeira coisa que eu pensei foram nas pessoas que estavam a 1 quarteirão de distância. Porque ali estavam tendo os criminosos dando tiro para todo lado, que eu lembro assim de cabeça, foram mais de 12 disparos que eles deram, e a gente não conseguia garantir que as pessoas estavam na praça ali do lado, né? E depois que a gente foi verificar que eles fugiram e tal, aquele indivíduo no chão, a preocupação que a gente teve, pô, será que acertou alguém? Né? Mas é assim, no momento do combate, é pura consciência do que você treinou. O inconsciente trabalha pela gente, mas a adrenalina ajuda a gente a ter resposta rápida.
né? Ajuda a gente a ter um pouco mais de clareza, né? Mas a gente nunca vai conseguir trazer para um treinamento uma situação dessa, né? Realmente é bem difícil, né? A gente passa por uma situação e em seguida a gente pensa assim, caramba, quanto tiro podia ter levado? Porque, na verdade, o primeiro combate foi ali de cara a cara, né? O que tinha de proteção entre eu e os criminosos era a porta da viatura, talvez, que não oferece proteção nenhuma. Nossas viaturas não são blindadas, né? É uma chapa de aço. E a gente pensa assim, pô, Deus ajuda muito também, né? Nos protege nesse momento. Mas a gente estava preocupado com a população se tinha atingido alguém. Eu não estava preocupado comigo se eu tinha sido atingido. Estava preocupado se tinha atingido alguém. Né? Então é engraçado que a gente pensa nesse, como policial, né? A gente tem esse instinto. E esse instinto é muito arriscado para a gente. De querer proteger os outros e não pensar, às vezes, na nossa proteção. Uma pergunta pessoal, se o senhor quiser responder. Como que a sua família lida com isso? Você sai para trabalhar, eu tenho certeza que todo mundo aqui, eu sei que é uma escolha, vocês são heróis, eu sempre falo isso, também a pessoal do Corpo de Bombeiros, do SAMU, porque é uma incerteza. Eu sei que todo mundo faz o melhor treinamento, hoje recebe os melhores equipamentos, mas como a família de vocês lidam com essa sensação de você pode ser a última vez que está saindo? Sim. É engraçado isso, né? Eu venho de família de militar. Meu pai foi até 92, quando ele se aposentou como sargento, né? Uma vida inteira também de dedicação, né, a essa profissão. E ele e minha mãe foram os primeiros a não quererem que eu entrasse na polícia. Mas não tinha jeito, né? Tava meio que no sangue. Apesar que meu pai, no final da carreira, ele passou um período no bombeiro, que é uma atividade um pouco mais diferente na condição de riscos, né? Mas tem também seus riscos, né? E aí, então, eu entrei na academia com a aspiração de talvez ser bombeiro, né? Mas pelos meus pais, de jeito nenhum eles queriam que eu entrasse, porque sabia os riscos que tem, né? E sabe que você vai ali para tudo ou nada, né? Para defender situações e para estar em situações de risco. A gente vai para o risco, enquanto toda a população foge do risco, a gente vai em direção a ele, né? E depois, né, com a minha família, com meus filhos e tal, era sempre assim, né? A gente sai de casa pensando assim, pô, tem que pensar em voltar para casa, né? Embora a gente tenha que confrontar, tenha que defender a sociedade, mas eu tenho que agir com o máximo de cautela, justamente para poder voltar para a minha família, né? Mas tem determinados momentos que você pensa assim, não, eu vou porque eu tenho essa missão de defesa, né? E de repente pode acontecer qualquer coisa. A gente está nessa situação. E é a família que sofre, né? Sofre. Teve determinados momentos que tem ocorrências que a gente pega e a gente acaba tendo que ficar para mais, muito tempo, e tem situações de risco direto, né? Tem ocorrências que a gente passa por situação de risco por várias e várias horas, né? Indivíduo homiziado em determinados locais, principalmente em mata, até a gente fazer o cerco, até a gente conseguir. São um risco que a gente corre. Situações de roubo a carro forte, de roubo a banco, a gente já pegou isso. E quando a família sabe disso, né, sofre bastante. E, lógico, o querer da família é falar, não sai de casa de novo para confrontar isso, né? Mas é a família que nos dá força para realmente enfrentar o perigo e pensar na própria vida. Porque se você não tem quem te ama ali do lado e tal, e realmente não te estimula nisso, né, e te dá forças até você continuar na profissão e retornar seguro, você acaba fazendo muita loucura, né? Porque você tem uma arma, você tem a condição de ir para o risco, o tudo ou nada e tal, e se você vai para o tudo ou nada sem pensar em segurança, acaba dando errado. Coronel, vou falar agora um pouco sobre ocorrências policiais. Nós conseguimos aproximar a população da Polícia Militar.
Então, eu tenho uma aproximação muito grande com o Capitão Couto, que é o nosso comandante lá da cidade de Jabuticabal, o Tenente Machado, e todos os outros policiais, e hoje estamos tendo a honra de falar com o senhor. E eu queria que o senhor tentasse mostrar para o pessoal de casa, porque muitas vezes é muito fácil falar. Às vezes acontece o furto de uma moto, o furto de um carro, e algumas pessoas são muito críticas, acham que não está tendo policiamento, e a gente vê, né, mostra para a população que a polícia está na rua e está trabalhando. Então, como que são esses números? Como que você consegue mensurar que a Polícia Militar está fazendo um bom trabalho nessa região? Lucas, primeiro eu queria ressaltar, né, a importância dos órgãos de imprensa como você, né, que estão lá para dar cobertura a essas ocorrências emblemáticas e ocorrências importantes, né? A importância disso é tão grande que a gente às vezes não consegue nem mensurar, né? Não só o fator de valorizar o que a equipe de polícia está fazendo, polícia civil, polícia militar, todo o trabalho que é feito, que é muito duro, né? No antes e pós-crime, né? Até durante o crime, como você viu aquele sequestro do menino que estava do cárcere privado do menino que estava com o pai lá, a atuação do GAT, né? O GAT é uma unidade especializada, né? Em determinadas circunstâncias como aquela estava se delongando muito, né? É acionado, né? É padrão da gente acionar o GAT, e eles verificaram que haveria necessidade de atuação deles e vieram prestar um excelente apoio, um excelente trabalho. E você mostrando isso para a população, você não mostra só o trabalho da polícia, você mostra para a população que aquilo ali dá uma sensação de segurança muito grande para a população. Porque muitas vezes a população vê em determinados órgãos de imprensa só coisas ruins, Sim. Só crimes acontecendo, só coisas ruins, e não mostra o lado depois disso, talvez, da investigação, do resultado, que o indivíduo foi preso, que teve o desfecho favorável da justiça sendo feita, né? E isso alivia o coração da população, isso alivia a mente, não ficar só no ponto negativo das coisas, e você mostra o lado positivo. Mesmo acontecendo um crime, está acontecendo um fato grave ali, um criminoso atuou, está atuando, mas há justiça, há a polícia para fazer cumprir a justiça. E esse papel seu é muito importante. Você muda comportamento de sociedade com isso, né? E a sociedade que crê que tem condições de justiça, que tem condições de se fazer uma atuação eficaz de polícia, ela se sente muito mais segura e tende a evoluir muito mais. Então, eu queria te parabenizar por todas essas intervenções suas, principalmente nessas ocorrências tão importantes, né? Por você mostrar esse olhar, né? E não mostrar só outro olhar que muita mídia mostra, né? Às vezes mostra um olhar até negativo para o lado da polícia. Sim. Isso é muito ruim, porque a população passa a desacreditar da polícia que tem. E tem uma polícia muito valorosa, não só aqui na região, mas em todo o estado, né? A gente faz muita coisa, né? E muita coisa a gente faz até mesmo antes do crime. O preventivo, a prevenção criminal é o nosso principal fator de atuação. Se não fosse esse fator, essa dedicação na prevenção criminal, iriam acontecer muito mais crimes. E se você pegar na região aqui, historicamente, eu que vivi desde 2000 aqui na região, né, em diversas cidades, em todas as cidades, se você analisar os indicadores criminais, são os crimes que foram ocorrendo, de 2000 para cá, a gente teve uma redução gigantesca. Tem cidades que atingiram redução de determinados crimes importantes, como roubo, por exemplo, em mais de 200% de redução. Quer dizer, de números muito grandes. Eu trabalhei, por exemplo, em Pontal. Comandei 2 anos em Pontal. Quando eu comandei lá, eu tinha, em média, de 25 a 30 roubos no mês. Quase um por dia. Quase um por dia. Tinha dia que tinha 2.
Hoje, se você pegar a estatística de Pontal, no mês eu tenho no máximo 4, 5 estourando. E é roubo, do mesmo jeito que era roubo no passado. Só que com a atuação preventiva, com a eficiência de polícia, com a ajuda da justiça, do judiciário, implementando certas coisas, a gente vai falar de alguns projetos que a gente ajudou também, isso reduziu-se bastante, né? E isso em todas as cidades. Então, a gente faz um trabalho incansável, como você diz, na parte preventiva. E isso a população não vê muito às vezes, né? Às vezes reclama dessa parte preventiva. Quando a gente aborda um veículo, a pessoa fala, pô, mas estou perdendo meu tempo, eu sou trabalhador, em vez de me abordar, podia estar abordando um vagabundo. Pô, mas a gente não sabe quem é quem, né? Se eu tivesse uma câmera de reconhecimento facial em qualquer lugar e reconhecesse exatamente quem tem passagem ou não, quem é criminoso ou não, mas quem tem passagem é criminoso que já foi fichado. E aquele que ainda não foi? Eu não consigo prever certa situação. Então a gente faz essas abordagens justamente para verificar. E a gente faz em situações que são suspeitas, né? Em locais suspeitos, em horários de grande circulação, justamente para verificar isso. E essas abordagens trazem certos resultados, às vezes de flagrante de crimes, né? Sim. Por simples abordagem. Então a gente tem apreensões de armas que muitas vezes a gente nunca imaginaria, de repente uma abordagem consegue apreender arma, consegue apreender drogas, consegue apreender objetos furtados ou roubados, tá? E isso garante uma prevenção muito grande antes que aquele indivíduo pratique mais crimes, né? E só da presença da viatura estar ali fazendo aquela ação, o criminoso pensa 2, 3 vezes antes de praticar um crime ali nas proximidades. Então, esse é o caráter muito importante. Então, hoje a gente faz um estudo diário de todas as ocorrências que acontecem em dias anteriores para verificar que horário. A gente faz um estudo de previsão, vamos dizer assim, né? Qual é o horário que está acontecendo esses crimes, qual é o local que estão acontecendo esses crimes e quais os horários e locais que podem acontecer novos crimes e quais os suspeitos da prática desses crimes. E aí a gente direciona as viaturas para estarem nesses locais e estarem nessas condições para saber que naquele local é um propenso a acontecer aqueles crimes. O que atrapalha muitas vezes isso é o atendimento de ocorrência. Porque são tantas ocorrências que os nossos policiais têm que atender e muitas ocorrências que não teriam necessidade nenhuma de chamar a polícia. Mas chamam a polícia para resolver a ocorrência que as próprias pessoas poderiam resolver. É uma ocorrência muito corriqueira que a gente atende, é chamado, a gente chama de desinteligência. Sim. E, na verdade, é uma desinteligência, falta de inteligência entre as pessoas. Uma discussão, é um bate-boca, né? E, pô, precisa chamar a polícia para isso? Enquanto a polícia está ali tentando resolver um embate entre pessoas que elas mesmas poderiam ter resolvido, a polícia está deixando de prevenir crimes muito mais graves, né? Perturbação de sossego, por exemplo, né? Às vezes a pessoa reclama do vizinho que está com som alto, mas ele nunca foi lá no vizinho e falar, meu, você está com som um pouco mais alto, você pode colaborar? E quando a viatura vai lá, ele não quer registrar nada, ele não quer nem aparecer, com medo, mas nunca tentou. Então o relacionamento humano acaba atrapalhando a gente e, por incrível que pareça, esses dois tipos de ocorrência representam mais de 50% do atendimento das nossas viaturas. E a Polícia Militar tem que atender. Se ligou 190, a polícia tem. Por quê? A gente pensa que uma ocorrência dessa, dependendo dos atores dessa ocorrência, pode se tornar um potencial ocorrência de agressão, de morte, de algumas outras ocorrências que às vezes acontecem, mas é muito raro. Então a gente tem que ir lá para ver como é que está a situação. Foi solicitado, a viatura tem que ir. Ocorrência de acidente de trânsito, a gente precisa registrar a ocorrência porque depois vai acionar o seguro, tem que garantir os direitos daquelas pessoas. Então, existem
quase 80% dos atendimentos são ocorrências não criminais diretamente, mas são ocorrências que a polícia atende por conta da prevenção primária. Então, atendendo as suas ocorrências, ele consegue prevenir que outros crimes possam acontecer. Coronel, um parênteses que não estava nem na pauta, mas a Guarda Municipal, nesse cenário, de repente, eu sei que a Guarda aqui em Sertãozinho ela é muito atuante, até no combate do tráfico. Infelizmente, a gente não tem a Guarda em Jaboticabal, a gente tem ali em Monte Alto, para atender esses tipos de ocorrência, de menor potencial de risco. Porque o acidente de trânsito, eu creio que eu vejo lá em Jaboticabal. Toma muito tempo, uma viatura parada ali por 3, 4 horas para atender uma ocorrência no trânsito que poderia estar patrulhando. Qual que é a sua opinião sobre esse assunto, sobre a guarda? Porque eu creio que ajudaria bastante no tempo de ação até dos próprios guardas municipais e da Polícia Militar também. Sim. A gente convive muito com a Guarda Municipal, principalmente aqui em Sertãozinho, que é a maior guarda da região aqui. E já teve períodos diversos de formas de atuar da Guarda Municipal. A Guarda Municipal, na verdade, a incumbência dela na legislação, pela Constituição Federal, seria guardar simplesmente os próprios públicos e intervir em situações de quebra da ordem pública. Sim. Então, tem uma destinação bem direcionada. Sim. Só que eles acabam, por conta de ter viatura, por conta de ter armamento, por conta de ter talvez um treinamento, querendo agir como polícia. E nos ajudam, sim, bastante. Só que a forma, talvez, de atuação da guarda, de algumas guardas, né? Aqui em Sertãozinho já teve num passado essa forma, talvez meio perdida, é de ficar só querendo fazer uma parte que a polícia faz e não ajudar a polícia. E em todo momento que a gente precisa da guarda para a segurança pública realmente da cidade, e a gente vai discutir isso com a guarda, às vezes é encarado como, não, a guarda não é responsável por segurança pública. E isso é uma falha, porque a gente não tem, talvez, dependendo de quem está gerenciando a guarda, uma coordenação. Hoje, aqui em Sertãozinho, né, a gente tem o antigo comandante desse batalhão, que é o Coronel Teles, como secretário de segurança do município. E tem agido muito fortemente nessa integração com a Guarda Municipal com a gente. Para caminhar junto. Para caminhar junto. Enquanto a gente está ajudando em determinado ponto, está ajudando em outro. Né? Inclusive, a gente tem projeto para trazer para cá, que já está em estudo, de guardas municipais de outras cidades, inclusive com relação a esses atendimentos. Né? Ser feito um convênio assinado pela Prefeitura e a Polícia Militar de que determinadas ocorrências não criminais e de baixo risco seriam atendidas inicialmente pela Guarda Municipal. E esse despacho ser feito, inclusive, pelo nosso centro de operações, o Copom. Então, tem municípios que já atuam assim, mas precisa ter um convênio a ser firmado com isso. Isso já está em estudo com o secretário de Segurança aqui, a gente já está vendo como trazer isso para cá, e isso é muito importante. E aí diz muito, né? Vou tocar nesse assunto, com relação à Guarda Municipal virar Polícia Municipal. Essa talvez seria a solução, mas se fosse feito de forma inteligente. A solução para que a Polícia Municipal seja corresponsável e trabalhe de forma integrada com a Polícia Estadual, que é a nossa, para resolver problemas de segurança do município. Sim. Então, enquanto a Polícia Estadual combateria crimes mais graves, ou estaria numa forma de atuação em rede, de uma forma usando apoios externos, inclusive do município, a Polícia Municipal, que seria a Guarda Municipal, estaria atuando em pequenos crimes ou pequenos atendimentos de ocorrência. Sim. Isso seria a solução inteligente. Então a gente espera, né, está aí em votação, né,
na Câmara dos Deputados, está para ser aprovada alguma coisa com relação a isso, de alteração, uma PEC para alterar isso na Constituição, dando o poder de polícia para as guardas municipais. Porém, não adianta ter poder só, tem que ter responsabilidade. É isso que a gente teme. Se a guarda que vira polícia municipal achar que só tem poder de polícia e não tem responsabilidade de polícia, não vai adiantar. Até porque o preparo é outro, né? Até hoje, Sim, né? O preparo claro. de um policial é diferente e a gente está em nenhum momento tá querendo diminuir qualquer situação dos guardas municipais. Né? Mas o tipo de preparo, eu creio que é bem diferente. Sim. Coronel, durante toda a sua trajetória, né? Não sei se o senhor quer complementar sobre os números, mas eu vou já dar outro gancho. O senhor viveu na prática muita coisa. Então, quando a gente vive, a gente vê ali coisas que poderiam melhorar. Então, eu queria saber do senhor, os projetos que o senhor viu ali que não. Eu acho que se fizesse isso, seria muito relevante, a gente conseguiria desempenhar um trabalho muito melhor. Eu fiquei sabendo que o senhor tem uns projetos aí que melhora muito o trabalho em si. Sim. Quer falar e compartilhar com a gente? Sim, a gente tem oportunidades, né, nessa carreira e teve principalmente aqui condições de pensar um pouco mais e não só fazer a nossa função só lidando com polícia. A gente tem que lidar com toda a persecução criminal, vamos dizer assim, né, toda a cadeia de segurança, né? Então tem aquela parte que eu falei, a segurança primária, que atuando em determinadas condições que podem se tornar crime, e tem também o pós, né? Então o pós-crime, né? A gente fazer a justiça, a missão constitucional da polícia simplesmente prendeu em flagrante, leva à polícia judiciária, que é a polícia civil, onde conclui o flagrante, e depois vai para a justiça apurar aquilo, condenar e tal. Só que, posterior a isso, existe a condição daquele indivíduo realmente foi penalizado ou não e tal, mas ele cumprir aquilo que ele deve cumprir. E a gente descobriu, depois de um tempo, de que muitos indivíduos, a maioria dos crimes que aconteciam, que a gente prendia em flagrante, o indivíduo já era reincidente, já tinha praticado outros crimes. E muitas das vezes ele tinha praticado outros crimes e estava ainda respondendo, que eles falam, assinando, né? Na verdade com benefício da lei, não está cumprindo pena em regime fechado, mas está com algum benefício cumprindo pena em liberdade. Quer seja por liberdade condicional, quer seja por sursis, ou quer seja por regime aberto, né? Ou domiciliar. E aí a gente tinha esse problema. Muitos, mais de 50% dos criminosos, então, eram reincidentes. Pô, mas como lidar com isso? Evitar com que esse cara volte a praticar crime. Porque se ele está respondendo por um crime, ele não pode praticar outro. Sim. Principalmente se ele está sendo apenado por aquilo. E aí a gente, com o entrosamento que a gente foi criando aqui, na comarca de Sertãozinho, com os juízes, surgiu a ideia de fazer, a gente vai fornecer a informação desses indivíduos que têm restrições a cumprir. Então, o indivíduo, por exemplo, está cumprindo uma pena em regime domiciliar, ele tem várias restrições. A primeira delas é permanecer na sua residência à noite ou quando não estiver trabalhando, que é um cumprimento de pena. Outra, ele não pode frequentar bares, ele não pode ingerir bebida alcoólica, ele não pode estar envolvido em locais incompatíveis que estão ocorrendo crimes, por exemplo, um local de tráfico e outras restrições. E aí, então, o judiciário começou a fornecer essa informação para a gente e a gente começou a fiscalizar determinados indivíduos. No início, eram poucos indivíduos, mas a gente via que quase 90% deles foram flagrados descumprindo essas condições.
E aí a gente levou isso para os juízes e eles falaram, não, não é possível. Então o que a gente está mandando, ninguém está cumprindo. Realmente, porque ninguém fiscalizava. E aí a gente começou a fiscalizar. Aí falou, então vamos fazer o seguinte, a gente quer mais, a gente quer que vocês fiscalizem o máximo possível que puder. Aí nós falamos, não, mas aí a gente precisa de ter um sistema para ficar melhor para o policial. Não pode sair com um monte de folha e sair olhando aquilo ali. Fica melhor se tiver um sisteminha. E aí eles nos ajudaram a criar um sistema, contratamos uma empresa com o recurso do judiciário e criamos um sistema para que eles colocassem a informação desses indivíduos que tinham essas condições, estavam em liberdade, mas tinham condições a serem cumpridas. E o nosso policial tinha acesso a um aplicativo no celular de serviço. Todo policial tem um celular na viatura que ele deve utilizar. E aí começamos a fiscalizar mais eficientemente. E aí a gente começou a partir de 50% daqueles que a gente fiscalizava estavam descumprindo essas condições, a cada mês que passava ia se reduzindo essa quantidade de descumprimento. Então o juiz entendeu, opa, a polícia está fazendo justiça, está ensinando o ladrão a não reincidir no crime, primeiramente, e não descumprir as condições. Então, quando a polícia militar pega o indivíduo nessa situação, o que acontece? Ele retorna para o sistema prisional? Ainda não. O que a gente faz? Como é uma medida judicial, que ele tem que cumprir aquelas condições, a gente faz um comunicado pelo boletim de ocorrência e pelo sistema a gente já informa o juiz, ó, esse indivíduo descumpriu essas condições. E aí o juiz, o cartório separa, já vai para a análise do juiz e do promotor e verifica, ó, realmente descumpriu, então eu vou ter que dar alguma restrição para ele. Uma boa parte dos juízes pegam e cortam esse benefício do indivíduo, volta ele para o regime fechado e aí expede um mandado de prisão. Aí a gente vai lá e prende o cara. Então, depois da gente flagrar o descumprimento, passa pela análise do Judiciário e do Ministério Público e aí expede-se ou não um mandado de prisão. Às vezes, dependendo da situação e do crime que o indivíduo está respondendo, o juiz chama ele para uma audiência e dá uma nova advertência para o cara. Se ele descumprir de novo, aí acabou as chances. Mas aqui em Sertãozinho, nas nossas cidades da região, geralmente, quando a gente informa que o indivíduo descumpriu isso, uma semana depois o juiz já está expedindo um mandado de prisão. Aí a gente volta ele para... Por incrível que pareça, essa semana a gente até fez uma reportagem, um indivíduo foi preso nessas condições. É, isso aí. A Polícia Militar prendeu ele e aí foi constatado que ele estava ainda na prática do delito E nós fazemos isso também na saída temporária. Então, a saída temporária é um benefício que o preso ainda tem, que 4 períodos no ano ele fica uma semana fora do regime semiaberto e tem que ficar num domicílio, mas ele pode sair durante o dia, fazer o que quiser, mas cumprindo essas condições que eu falei. Inclusive até um pouco mais rigorosas, que ele tem que estar na sua residência a partir das 19 horas até às 6 da manhã. E nós começamos essa semana num período de saída temporária. No passado, esses períodos de saída temporária, a gente enfrentava quase 50% de aumento nos crimes. Por quê? O ladrão que estava cumprindo pena, ele tinha a oportunidade de, numa semana, fazer a correria que quisesse para praticar crimes. E ele dava a sorte dele não ser flagrado, às vezes, num crime. Só que não tinha ninguém que sabia quem eram esses indivíduos, nós não sabíamos quem eram esses indivíduos e como a gente fiscalizá-los. E aí, a gente, junto com esse projeto, a gente começou também a fiscalizar esses indivíduos. Então, hoje, na saída temporária, a gente tem uma redução criminal durante o período da saída temporária. Porque a gente fiscaliza tanto esses indivíduos, porque são caras perigosos a reincidir no crime. Porque logo ele vai voltar para a cadeia. Então, ele sabe que ele já vai voltar, então ele aproveita. Mas hoje a gente tem uma fiscalização muito efetiva. Então, nesse período de saída temporária é onde a gente mais intensifica a fiscalização desses indivíduos. E a gente tem muita redução, evita muitos crimes por conta disso. Bom, agora nós estamos aqui na parte interna do batalhão
Eu tô me sentindo pequenininho, pessoal. O coronel é alto, né? Qual que é a altura do senhor? Só em 96, só. Rapaz. Coronel, a gente estava lá na parte interna, nós estamos aqui onde ficam as viaturas, e o senhor estava comentando sobre dados de roubos e furtos de veículo. É algo, para quem passa, muito difícil, né? Ter o bem subtraído. E o senhor falou para mim de um número muito importante, uma queda expressiva nessa quantidade de um ano para outro, né? Então é pouco tempo. Isso mostra o resultado da Polícia Militar. E também o senhor falou que vai dar uma dica pro pessoal de casa, de repente, para se evitar uma situação. Sim, Lucas, como eu disse antes, né, a gente faz esse estudo praticamente diariamente, né, e mensalmente também. A gente vê a evolução criminal, né, não só nas cidades, mas numa região inteira. E a gente teve excelente evolução com relação à redução dos crimes de roubo, principalmente os roubos de veículos, né? Mas em roubos em geral, né? De comércio, de celular, essas coisas. Então, de 2024, o ano inteiro comparado a 2025, a gente chegou a ter redução de 40% desses crimes de roubo. E o crime de roubo é aquele que o indivíduo chega ameaçando com uma faca, com um revólver ou com algum outro objeto. A pessoa corre um sério risco ali de vida, leva o objeto, o veículo da pessoa. Então é um duplo dano para a pessoa, né? O risco da vida e ainda a perda do patrimônio, né? Então a gente trabalhou muito intensamente em cima do combate desse crime, né? Buscando os criminosos e os suspeitos da prática deles, né? A gente teve uma excelente atuação também da parte de inteligência e também uma excelente atuação na parte preventiva, né? Estando nos locais certos, nos momentos certos com os nossos policiais na rua, né? Agora, o único crime que ainda é mais difícil a gente manter ou reduzir é o crime de furto de veículo, né? Porque hoje, para o criminoso, ele pensa assim, bom, se eu estou fazendo um furto, é a pena mais branda que ele pode ter se ele for pego. E nessa pena branda, ele tem muitos benefícios da lei, então ele acaba não tendo aquele medo de praticar esse crime. Sim. E outra coisa, um veículo é um bem muito valoroso, sim, que ele consegue muitas vezes negociar. E a gente tem muitos amadores, vamos dizer assim, no crime de furto de veículo, que sabe como levar o veículo, mas depois não sabe como vender esse veículo ou vender as peças que seja. Mas há um comércio muito grande por trás disso. A receptação dessas peças é muito grande. E quem provoca esse próprio crime, você sabe, Lucas? É o próprio cidadão. É o próprio cara que talvez tenha um carro danificado ou até mesmo furtado e ele vai negociar essas peças em locais duvidosos. Ele vai em locais justamente são alimentados pelo crime. Então, a primeira atenção que eu peço para a população, não vá comprar peças de veículos em locais duvidosos que possam ter esses tipos de crime. E há muitos locais que são conhecidos, mas têm condições duvidosas da procedência daquelas peças. A outra questão é para evitar esses crimes, que esses crimes ocorram. A pessoa compra um veículo novo hoje e acha que ele tem... a montadora se preocupa o máximo de segurança para manter aquele veículo lá. E não se preocupa. O projeto do veículo é preocupado simplesmente para a comodidade do proprietário, do condutor. E não para a parte de segurança. Quem tem que se preocupar com a parte de segurança do veículo é o próprio proprietário que comprou aquele veículo e tem que preocupar em guardar aquele bem. É um bem valioso, que custa 100, 200, 300 mil reais. Então, a gente pede. Existem diversos sistemas que ajudam a melhorar a segurança. Desde os mais baratos até os mais caros. Mas usem. E, preferencialmente, use sistemas de segurança que são visíveis, que são clássicos, que o vagabundo, às vezes, ele vai furtar um carro, ele percebe antes se aquele carro tem ou não algum sistema de segurança. E aquele que está mais difícil, ele prefere levar o que é mais fácil, né? Então, como alarmes que tem luzinha até piscando, ou travas mesmo aparentes, ou se não, algum sistema que mesmo que não é visível, mas é eficiente, como um corta-corrente, né? A gente tinha no passado, né, os veículos antigos, tinha umas chavinhas que desligavam, não funcionava nada, né? Hoje é difícil eles colocarem isso
Porque, não, o veículo é mais moderno, é mais seguro, tem uma chave codificada. Isso é a coisa mais fácil para o ladrão hoje. Né? O ladrão hoje ele vai lá, tira o módulo do carro, põe um outro módulo e dá a partida e vai embora. É muito fácil. Agora, se ele tiver outro sistema atrás do módulo como segurança, ele não vai conseguir levar o carro. Então a dica que eu tenho é que se preocupem, mesmo, principalmente os carros mais modernos, coloque sistema de segurança. Agora, os últimos meses de 2025 e esses primeiros meses agora, de 2026, a gente viu uma tendência dos furtos de veículo em carros com mais de 10 anos de uso. Por quê? Exatamente, para alimentar o crime, a receptação, a venda de peças, né, que é o que está mais precisando, e são veículos mais fáceis de ser levados. Não é que são mais fáceis, que vendem mais fácil. Né? Então, prestem atenção, né, nesses veículos, não só 4 rodas, mas motocicletas também, e colocar algum sistema de segurança. Principalmente motocicleta, é tão simples. Um cadeado que o indivíduo põe na corrente ajuda demais. O ladrão vai em outra moto que não está segura. Ele não quer dificuldade. Só que a pessoa compra uma moto, acha que aquela travinha que tem ali no guidão vai ajudar alguma coisa. Aquilo quebra com uma facilidade enorme, né? Então a gente pede e dá essa dica para a população. A polícia está fazendo o máximo que pode para tentar proteger o seu bem, mas o mínimo de cuidado com ele, estacionar em local visível, seguro, de grande movimentação, ajuda. Mas sistemas de segurança ajudam mais, tá bom? É isso aí, pessoal. Então, se liga nas dicas, proteja aí o seu bem, que é tão difícil de conquistar, porque a gente vê tem muito vagabundo na rua esperando uma oportunidade de levar vantagem aí nas nossas costas. Pessoal, vem pra cá. Vou tirar uma dúvida de muitas pessoas que estão em casa. Coronel, viatura na rua. Não é tudo igual, cada uma deve ter uma finalidade. Normalmente, durante um dia normal, a gente vê viaturas com 2 policiais, e aí, às vezes a gente vê a famosa barca, né, com 4 policiais ou 5 embarcados. Existem algumas coisas escritas ali na viatura, como força tática, também tem viaturas de outras especialidades do BAEP. O senhor consegue explicar de uma forma breve para a gente? A gente está aqui com 2 viaturas, para o pessoal de casa entender que é uma curiosidade que chama atenção, né? Sim, a gente tem a diferenciação de programas de policiamento, né? Então, cada tipo de viatura, ela tende a dar mais condições para esses programas de policiamento. Então, a gente vê que uma viatura pequena, geralmente ela é utilizada por patrulheiros, né? Aqueles que atendem às ocorrências do dia a dia, numa rádio patrulha, né? E também tem outros programas de policiamento que a gente tem, por exemplo, policiamento em escolas, policiamento comunitário, ProERD, né? Mas a gente tem também viaturas de grande porte, como essa aqui, uma Trailblazer, né? Ela precisa ser de grande porte porque é uma tropa um pouco mais especializada, com mais treinamento, vai bastante equipamento dentro dela, né? Armamento, equipamentos de proteção, escudos, essas coisas. E geralmente é embarcada por 3 ou 4 ou até 5 membros, né? E esses indivíduos da Força Tática, eles têm um treinamento melhor para combate a crimes mais perigosos, né? Onde vão fazer operações com maior intensidade, maior risco, né? Esse tipo de viatura, então, de repente não vai atender acidente de trânsito, desinteligência, você só vai para... Muito raramente. Toda viatura de polícia, se trombar ou for necessário, ela atende qualquer tipo de ocorrência. Mas essas são destinadas mais para isso, né? Então, as viaturas menores têm um deslocamento mais fácil, vai geralmente 2 integrantes, não traz tanto equipamento, então ela pode ser menor. Essa viatura grande é um pouco mais específica. E aí vem também as especializadas, né? Como o pessoal vem a cinza, né, do BAEP, ela tem uma especialidade melhor, e tem também mais equipamentos, por isso também precisa de uma viatura grande. Coronel, quando é acionado o Águia da Polícia Militar, existe algum tipo de situação que eles são acionados? E, pessoal, o Papo News vai tentar trazer para vocês uma visita também, para a gente tentar conhecer o Águia. Eu fiquei sabendo, não sei se ela está aqui ainda, que existe uma mulher também, né? Não sei se ela está por aí ainda, Coronel? Sim, ela ainda é comandante do Águia. Sim. O Papo News vai tentar trazer para vocês. Quando que é acionado o Águia da Polícia Militar?
Então, o Águia, ele já tem uma sala de monitoramento onde ficam os policiais ouvindo as ocorrências nas proximidades. Às vezes, determinado tipo de ocorrência, de alto risco, de acompanhamento, chama a atenção do Águia e eles mesmos já se predispõem a sobrevoar com a aeronave. Mas, em muitas vezes, o próprio comandante local que está gerenciando aquela equipe, quando vê a situação de risco e vê a necessidade, aciona via rádio a base do Águia, e aí o comandante da aeronave toma a decisão. Realmente é necessário um apoio aéreo. E muitas das vezes, Sertãozinho, pela proximidade de Ribeirão e Jaboticabal também, eles vêm muito rápido. E ajuda demais. Então, a gente tem uma proteção muito grande com relação a essa plataforma aérea, e é uma plataforma de visão aérea e de combate aéreo. Né? A gente já teve ocorrência aqui, por exemplo, em Barrinha, que o próprio policial do Águia efetuou o tiro e confrontou com um bandido lá no solo que estava confrontando com o policial. Então ajuda demais, né? Então, eles são nossos protetores dos ares, né? Então a gente chama, eles vêm rapidinho e nos ajudam bastante, né? É isso aí, pessoal. Polícia Militar muito bem preparado. Então, e aí, curtiu essa curiosidade?